Boa noite, amados irmãos e irmãs em Cristo, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. O manancial de hoje, que estou gravando, é do dia 23 de abril de 2025 e foi inspirado na passagem bíblica que está em Marcos 15, do versículo 21 ao versículo 41. Vamos à leitura? A crucificação. Certo homem de Cirene chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali, chegando do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não bebeu, e o crucificaram, dividindo as roupas dele. Tiraram sortes para saber com que cada um iria ficar. Era 9 horas da manhã quando o crucificaram, e assim estava escrito na acusação contra ele, o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda, e cumpriu-se a escritura que diz: ele foi contado entre os transgressores. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo, abre aspas, ora, você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, desça da cruz e salva-se a si mesmo, fecha aspas. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo, abre aspas, salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz para que o vejamos e creiamos, fecha aspas. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. A morte de Jesus. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram, abre aspas, ouçam, ele está chamando Elias, fecha aspas. Um deles correu, embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-a a Jesus para beber, e disse, abre aspas, deixem-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí, fecha aspas. Mas Jesus, com um alto brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse, abre aspas, realmente este homem era o Filho de Deus, fecha aspas. Algumas mulheres estavam observando de longe. Entre elas estava Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José. Na Galiléia elas tinham seguido e servido a Jesus. Muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém também estavam ali. Vamos agora à leitura do manancial, que tem o título Amparo entre Irmãos, da autora Juliana da Costa Silva. Diante dos momentos da crucificação de Jesus, uma confusão tomou conta das mentes e corações de muitos que o seguiram. Em meio aos acusadores encontravam-se muitos do que haviam seguido em busca de sinais e milagres. Não obstante, havia os seus discípulos, aqueles que viram a face de Jesus e ouviram a sua voz. No entanto, a Bíblia relata que o povo gritou, crucifica-o. Naquele momento, os milagres não faziam mais sentido. Levados talvez pela enganação dos sacerdotes, eles se uniram para maldizer Jesus. E os discípulos? Esses se dispersaram. Marcos 14:50. Fugiram diante de tanta dor e incerteza. Mas há um grupo de pessoas nesse cenário que permaneceu unido ao Salvador. As mulheres. Longe de querer ressaltar questões de gênero, precisamos observar tal atitude. Diante de uma situação tenebrosa, esse grupo estava junto, acompanhando o que acontecia. A presença daquelas mulheres era tão forte que no capítulo 23 de Lucas, o texto relata o consolo que Jesus dá a elas. Não é assim em nossa vida? Diante de grandes tribulações, não deixe sua mente e coração atribulados. Não se isole em solidão. Reúna-se com irmãos e irmãs de confiança. Seja um ombro amigo ou deite-se sobre um.
chore ou recolha lágrimas de pesar. Aceite o consolo do Mestre que pode vir por meio dos lábios de um irmão. Amém, Senhor Jesus Cristo. Obrigada pela leitura e gravação de mais um manancial. Eu quero fazer só um adendo aqui, porque nem todos os discípulos saíram, né? Se dispersaram. O que ficou ali até o final na cruz foi o apóstolo João. Ele estava lá, né? É o discípulo amado, né? Conforme diz a palavra, né? Então o apóstolo João também estava ali, não eram só as mulheres, como disse nesse manancial, tá bom? Só para deixar aqui uma correçãozinha. E nós vimos aqui, né, o quão importante é estar entre irmãos, né, na comunhão também, né, porque é isso, estar em comunhão na igreja, a igreja é exatamente isso, é você orar pelo seu irmão, abraçar, né, pedir conselhos para as irmãs mais chegadas. Estar em comunhão é você fazer parte de um grupo seleto de pessoas que falam a mesma língua, né? Somos espirituais e a gente entende e aconselha corretamente, né? São pessoas sábias que vão te aconselhar corretamente dentro da palavra, seja qual for a situação, né? Elas vão aconselhar corretamente. Então, são os melhores amigos que uma pessoa pode ter. São os irmãos da igreja, os irmãos na fé, né? Graças a Deus pela igreja, graças a Deus pelos irmãos. E esse foi mais um manancial do dia 23 de abril de 2025. Fiquem todos com a paz que excede todo entendimento. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tenham todos uma boa noite.